esse trabalho que a gente vai apresentar aqui para vocês foi demandado primeiro pela NAB, né, que eu faço parte do grupo de assessoramento temático da área de saúde e qualidade de vida da NAB e sou conselheiro deliberativo atualmente lá. Então o pessoal, logo na hora que começou o debate, pediu para a gente para dar uma olhada na proposta do banco, no relatório Accenture, que foi divulgado fruto daquele acordo temporário, e a gente então teve uma dificuldade bastante grande para fazer a primeira avaliação da Accenture, porque o relatório da Accenture tem quase 1.500 páginas, entre relatos e planilhas, tudo mais. Só que o banco, ao contrário do que a gente tinha expectativa, naquela época do acordo temporário, a gente entendeu que a CACI contrataria uma consultoria paga pelo banco. Quando o relatório ficou pronto em dezembro, que a gente pediu acesso ao relatório para poder verificar, o banco informou que o relatório tinha sido contratado por ele e pago por ele, portanto não poderia disponibilizar para ninguém. Foi uma batalha até agora em maio, quando o pessoal então disponibilizou no site da CACI, mas não disponibilizou no formato de relatório, disponibilizou em 573 telas de PowerPoint. E aí ficou bastante difícil, deu muito trabalho, mas a gente tinha que tentar entender, porque às vezes tem frases assim, o processo decisório tem fluxo complicado. Aí você olha, tem uma setinha dizendo assim, entrada, um quadrinho dizendo entrada de temas, debate e diversas setas para... Sim, mas qual é o exemplo? O que que é? Então a gente ficou extremamente tenso no início, mas depois a gente optou por ir anotando para cada tela o que que tinha de informação para poder identificar o que tinha na 300 a ver com a 28 e tal, até a gente poder ter uma compreensão que permitisse a gente sentar na mesa, debater com os colegas, fazer algumas críticas, concordar com bastante coisa do relatório. É um relatório denso, a empresa é qualificada para fazer, entretanto ela traz em alguns aspectos, a gente entende que encomendas, e em outros aspectos a gente entende que ela traz uma visão focada como se estivesse avaliando uma instituição privada, o plano privado numa seguradora, sem identificar a especificidade da gente, que somos uma autogestão. Então nós vamos fazer uma apresentação aqui sobre a CACI, esse relatório, o estudo que a gente fez em cima disso, as vantagens comparativas que a gente tem e comentar sobre as propostas do banco da CACI, que estão agora já foram aprovadas anteontem para consulta a gente, a proposta de estatuto, que ainda não está divulgada, a gente só conseguiu algumas informações do próprio pessoal da CACI, a gente botou 2 ou 3 aqui que a gente acha mais importante, para quando for divulgado a gente poder checar e debater, e mostrando a proposta que também foi apresentada pelo diretor Humberto Almeida nessa última reunião da diretoria da CACI, que é para a gente poder compreender, debater e saber até que ponto aquelas coisas que a gente fala que são verdades, elas têm a conotação correta ou uma conotação deturpada. A gente começa apresentando para o pessoal, rapidamente numa única tela, toda a evolução da CACI, para a gente entender um problema que lá no final da apresentação nós vamos estar discutindo as propostas de mudança na governança. Então é muito importante a gente saber que a CACI foi criada em 1944. Nós tínhamos em 1944 só 7.200 colegas do banco e 3.500 dos 7.200 criaram a CACI. Qual foi a lógica da criação? O banco ele começou a fornecer para a gente um tipo de atendimento de saúde com uma rede de médicos, mas a maioria a gente era tratado no IAPB, né, o Instituto de Assistência dos Bancários. E aí o pessoal dizia, quem está mais para o interior é atendido como? E a CACI foi criada com o nome que ela tem, Caixa de Assistência. Todo mundo contribuía com 1% e quando alguém precisasse de uma consulta ao médico, ia lá, pagava, mandava o documento para a Caixa, os colegas reembolsavam os outros. Era tudo administrado por nós, a gente mesmo fazia coleta, tinha conta onde todo mundo colocava. 18 anos depois, foi que os colegas que estavam no banco, quando começaram a se aposentar, esses colegas da Ativa que criaram a CACI, quando começaram a se aposentar, começaram a debater. Se eu saio e o banco complementa meu salário, eu continuo ganhando como eu estava ganhando antes. Por que que a gente, quando sai, não pode permanecer na CACI? E os colegas se reuniram, mudaram o estatuto da CACI, disseram é verdade. Todo mundo que entra tem direito e quando aposenta também. E aí todo mundo passou a ter direito a partir de 1962, ativos
e aposentados. 9 anos depois, 1973, já com um quadro que a gente tinha no banco de mais de 70 mil pessoas, nessa hora o banco tomou uma decisão que a gente achou extremamente, agora vendo, né, eu ainda nem era funcionário do banco, mas nesse momento o banco diz assim, todo mundo que passar no concurso para tomar posse tem que se filiar à CACI, que é dos funcionários, porque ela de fato complementa aquela atenção que eu não posso dar com os CEASP. Em 73 o banco começou a ter todos os CEASPs. Em todas as capitais, para o pessoal mais novo, nós tínhamos um prédio que não chegava a ser um hospital, mas tinha todas as especialidades médicas lá. Nós tínhamos clínico geral, pediatra, angiologista, psiquiatra, cardiologista, todas as especialidades a gente tinha, e o banco criou um quadro de médicos. Nós tínhamos o quadro de engenheiros, o quadro de arquiteto, quadro de veterinário, quadro de agrônomos e quadro de médicos. E também tínhamos o tal quadro de serviços especiais, que a gente chamava de artífices, né? Eletricista, bombeiro, gasista, vigilante. Então nós tínhamos esse quadro todo. Em 74, o movimento sindical da época, aproveitando a decisão do banco de 73, diz, olha, se vocês reconhecem que a CACI ela pode ser útil e complementa essa atividade do banco, já que o banco começa a ir para o interior, por que o banco não patrocina? E aí fomos para a mesa de negociação para tentar fazer o banco se tornar patrocinador da CACI. O banco passou a ser patrocinador da CACI em 1974. E aí nós contribuímos com 1%, o banco passou a contribuir com 2%. Só que o banco colocou, eu boto mais 2% aí, mas eu quero a gestão da CACI. Logicamente, foi extremamente debatido, tenso, mas foi aprovado que era melhor ter o banco indicando colegas, como é até hoje, tem que ser usuário da CACI, mas o banco é que passou a indicar a gestão toda em 74. Quando chegamos em 95, o banco recebeu uma encomenda do governo federal na época de preparar o banco para uma eventual possibilidade de privatização. Aí foi um dos momentos mais complicados que a gente viveu no banco. O banco criou o primeiro PDV, onde para o pessoal ser voluntário para ser demitido, o banco primeiro determinou que cada administrador fizesse uma lista de quem poderia ser voluntário. Então, em cada agência, você tinha de 3 a 5 pessoas que o gerente chegava e dizia, você é o que a gente chamava na época elegível. Você é um elegível para ser voluntário ou não. Se até tal data não for voluntário, o banco pode te escolher para te demitir sem justa causa. E veja bem, naquele momento escolheu quem na hora do banco? Todo mundo foi escolhendo os mais velhos, aqueles que já estavam há mais tempo no banco, que não tinham expectativa de sair, e o trauma para nós não foi pequeno. A gente teve 23 suicídios no local de trabalho em um ano. Não foi um momento fácil. Em 96, o banco, então, demitindo os médicos, a gente entrou numa outra polêmica. Como é que fica a atenção à saúde? Também não foi unânime, a gente teve uma disputa muito grande dentro do movimento, que a gente entendeu que o correto seria, vamos assumir os médicos e vamos agora assumir o controle da nossa própria saúde, transformando a CACI, que era uma caixa pagadora, num plano de saúde. Para isso eu tinha que instalar tudo em todos os estados, montar, o custo ia ser muito alto. Pegamos a informação que o banco tinha de qual era o custo de assistência à saúde de 86 até 96, projetamos até 2006 e decidimos, então a gente precisa contribuir com 3%, e a gente queria que o banco contribuísse com 6%, mantendo a proporção que a gente tinha antes. O banco não topou pagar os 6%, quis limitar a participação dele em 4,5%. E nesse momento a gente resgatou a nossa participação na gestão. Se o banco não vai manter, então a gente compra de volta a nossa participação e dali a gente passou a ter gestão paritária, tanto na diretoria, como no Conselho Deliberativo, como no Conselho Fiscal. Logo em seguida, a gente já abriu, criamos em 97 o plano CACI Família, 99 o Conselho de Usuários, que era para a gente poder ter informação de tudo que é lado, e já em 2001 estávamos criando as clínicas CIS para a gente tentar fazer um modelo de atenção integral à saúde. Não foi uma coisa simples também não, porque a gente fechou um acordo com o banco em 96, dizendo que a gente ia contribuir com 3% e o banco 4,5% da nossa folha de pagamento. A projeção que a gente fez para fechar esse acordo era, considerando que a gente pode ter nosso reajuste, no mínimo pela inflação, e mesmo sabendo que a inflação da saúde cresce mais do que nosso salário, eu tenho que arrecadar mais para até um determinado ponto, quando casar,
a gente rediscutir o avançar. Acontece que nós fechamos o acordo no início do ano e quando chegou setembro, o nosso reajuste foi 0. Primeiro golpe na nossa arrecadação. Em compensação, em 97, foi 0. Em 98, nosso reajuste também foi 0. Em 99 foi 0, em 2000 foi 0, em 2001 foi 0, em 2002 foi 0. Não foi só esse ataque que teve ao projeto que a gente tinha acabado de construir. Em 97, o banco leva para o Conselho de Administração, nessa época eu era o Garef, a proposta de alterar o plano de carga de salário. Nós tínhamos um salário de ingresso de R$ 640 e a gente se aposentava a E12 com um salário de R$ 2.400. E mudou para entrar com 640, mas se aposentar no E12 com R$ 810. Não só o dinheiro não entrou no início, como a própria projeção para o futuro era falsa. E também não foi só isso. Em 98, o banco, 1º de janeiro, começa a tomar posse os novos colegas, aqueles que a gente recebeu chamando de precários, e o colega entrava, entra aqui, ô precário. O precário entrava, acabou ficando super chato, a gente chamando os colegas de precário, temos que mudar. Aí passamos a chamar de genérico. Ô genérico, cara, a gente ia criando problema entre nós. Só que o banco que tinha comprometido a pagar 3, a gente pagando 3, ele 4,5, ele só pagou 3 para esses outros. Então, para todo mundo que entrou em 98, a contribuição era 3 e não 3 e 4,5. E a gente, então, por isso a gente começou a correr com um projeto que a gente dizia, não vai ter dinheiro para a gente poder sustentar o plano se a gente for pagar cura de doença. Nós temos que imediatamente tentar trabalhar na prevenção e promoção com foco na atenção primária, e aí corremos para aprovar em 2000, 2001, começar a instalar as clínicas CIR. Isso veio aos trancos e barrancos, mas aquela projeção que a gente fez, que era de 96 até 2006, com algumas contribuições extraordinárias e tudo mais, na realidade, gente, durou até 2016 o nosso 3 e 4,5. E aí é importante a gente depois pegar aqui no restante do estudo para entender como se consegue isso. E aí a gente quando vê que toda vez que a gente tem problema na CACI, o pessoal pega e diz assim, só tem incompetente naquilo lá. Se esses caras eleitos que não fazem nada, esquecendo que a gestão é compartilhada e é todo mundo colega do banco. Na hora do desespero a gente aponta o dedo e sai detonando todo mundo. Mas a gente está há 20 anos que a gente ficou sem aumentar nosso comprometimento de renda. Nossa contribuição aumentou em valor nominal, claro, toda vez que meu salário é reajustado. Mas eu continuei comprometendo 3% da minha renda e o banco 4,5% da folha. Qualquer plano de mercado, considerando que a inflação da saúde cresce mais do que o salário de qualquer pessoa na sociedade, todo ano aumenta o comprometimento de renda do cara. Não interessa quanto ele vai ter de reajuste salarial, o reajuste do plano de saúde dele é maior. Ele compromete mais. Além do que, a cada 4 anos ele muda de faixa etária e além do aumento da inflação da saúde, que é maior, ainda tem mais 30%. E nós todos temos parentes aqui que passam por isso. Então, esta questão é que a gente diz, temos muita coisa a corrigir. Sabemos que sempre podemos melhorar, mas partir da premissa que tudo na CACI é uma safadeza, é uma questão que eu não acompanho, né? Disputei muita eleição, perdi, os colegas que ganharam pensavam diferente de mim, agiram diferente do que eu agiria, mas eu não posso negar que todo mundo que passou ali tentou fazer o seu melhor. E quem entrou, entrou porque nós escolhemos como o representante majoritário naquela hora. Então o que acontece a partir daqui? Ah, é para lá que eu tenho que apontar. Isso. Na hora que a gente então criou todo esse conceito, aí vem qual é o conceito norteador que nós trabalhamos. Foi o conceito da solidariedade, onde depois da gente entender que eu não tenho como saber de antemão quem é que vai adoecer. Eu não sei se vai ser um velho. Tem mais chance do velho adoecer do que a criança? Tem. Mas é verdade que todo velho adoecerá? Está cheio de velho praticando esporte aí, todo mundo com a saúde de ferro. Infelizmente tem crianças, filhos da gente com doenças graves. Tem colegas trabalhando aqui como gestores, tomando remédio de tarja preta. Nego já botando ponte de safena antes de aposentar. E aí a gente fica dizendo, não, é o que o mais velho, é o que é o mais novo, é o velho, é o novo que sustenta o velho. Gente, em plano de saúde ou em seguro, no plano de saúde é quem não adoece que sustenta qualquer um que adoece. O dinheiro que a gente bota e não adoeceu é que sustenta, e não tem idade nisso. E aí o problema nosso é o seguinte, a gente quando vai para um plano de saúde, qualquer um, cada um de vocês, seu pai e sua mãe, quando entra num plano de saúde, o que ele gostaria de ter?
cuidado com a saúde dele o resto da vida. Ele diz, me diz quanto é que eu pago. Quando é que ele sai? Quando ele não consegue mais pagar. Quando chega num ponto que fica tão caro, porque enquanto consegue, todo mundo tenta manter o plano de saúde e todo mundo sonha de ter cobertura cada vez que precisar mais, e quanto mais velho a gente fica. Este é o objetivo geral de quando a gente entra num plano. E aí a nossa ideia não é só ter o plano, é com que lógica? Eu quero um plano que só fica quem pode pagar, ou eu quero tentar entender que se você ficar mais velho, eu tenho mais um item na equação para tentar manter todo mundo dentro. Senão a gente diz que ele não pode pagar, azar o dele. Mas não, a gente procurou trabalhar com aquele lema ali. Meus queridos vão ser considerados pelos meus colegas como queridos dele. Mas os queridos deles também vão ser vistos por mim como meus queridos. Então eu quero ficar preocupado quando meu filho está doente, mas eu sei que o teu, quando tiver, também vai ter o tratamento, e o de cada um de nós aqui. Dentro desse... para lá. Aí vem a questão do relatório Accenture. Como é que ele surge? Surge naquele acordo que a gente pactuou e o banco falou, olha, vamos botar uma consultoria de renome no campo da saúde para a gente saber todos os detalhes e problemas que a gente tem. E nós todos concordamos. Aí vem ali, qual o motivo dessa urgência de contratar? Foi a ANS. A ANS entrou em contato com a CACI dizendo, vou fazer intervenção. Quais são os dois motivos que ela arruma para fazer a intervenção? É quando a gente está com índice de liquidez ou índice de solvência inadequados. Índice de liquidez é aquele que apura a nossa capacidade de pagar em dia nossos compromissos financeiros de curto prazo. E índice de solvência é você provar que tem recurso para pagar em dia os compromissos que a gente tem de médio e longo prazo. Então ele pega primeiro e diz o que está previsto para entrar, o que está previsto para gastar. Não tem. Tem reserva? Enquanto a gente tem reserva, tem recurso. Mesmo que esteja em déficit, que é uma coisa importante para a gente saber. Déficit não é falta de dinheiro. Déficit é que eu estou recebendo agora mensalmente menos do que eu estou gastando. Então, significa que se eu tenho reserva, não está faltando dinheiro para nada. Mas é essa hora que a gente deve sentar para discutir antes que acabar a reserva. Infelizmente, a gente chegou a esgotar a reserva. Então, por isso que agora a faca vem no nosso pescoço e todo mundo, pega a CACI, acaba. Não acaba. Se tiver que acabou, passou outro mês, eu não tenho dinheiro, vou começar a pagar com atraso, até fechar acordo. Mas a discussão que passa para nós é pega ou larga. E isso mete medo até em mim, em todo mundo. Eu prefiro pagar qualquer coisa ao invés de perder a CACI. O que a gente precisa mostrar é que isso não é verdade e que a gente tem outras alternativas. Queremos resolver o mais rápido possível? Queremos sim, que a CACI saudável é bom para todo mundo. Qual é o risco da gente sofrer uma intervenção? Primeiro, a CACI tem um rol de cobertura muito maior do que o que a ANS torna obrigatório. O grande problema para nós associados, quando se tiver uma intervenção, é que eles entram, tiram os diretores e dizem, eu não tenho como obrigar ninguém a contribuir com mais, mas eu tenho como dizer, essas coberturas eu não tenho mais porque eu vou ficar só no rol da obrigação. Aí, galera, nós temos que pensar, como a gente diz, meus queridos, os queridos dos outros, muita gente está sendo atendido por aquele processo. E aí nós podemos criar uma situação muito complicada para uma porção de colegas que estão naquele rol maior. E a gente não pode ter, nós temos que tentar evitar isso. Mas também não é verdade que o problema é só nosso. Porque se tem intervenção, o banco vai ter um problema sério nas bolsas nacionais e no exterior. Porque vai estar dizendo, o mantenedor do plano de saúde não foi capaz de sustentar o plano. Então, é risco para o banco e é risco para nós. Isso não alivia a gente não, até porque a CACI é nossa. Na estrutura societária da CACI, donos somos nós. O banco é patrocinador. Importante, desejável, fundamental para a gente manter o equilíbrio. Eu quero que ele continue patrocinador, me ajudando a pagar, mas ele não é sócio. A responsabilidade por encontrar alternativa é nossa e tentar fazer com que o banco diga, quero continuar sendo patrocinador. Que muita gente até trata a CACI achando que ela é do banco fazendo favor para a gente. E não é só colega do banco, não. Técnicos de mercado, como a gente vai ver agora. O destaque inicial que o relatório Accenture monta é o que a gente acabou de falar. A inflação da saúde cresce muito mais do que qualquer indicador inflacionário. Por isso, todos os planos de saúde, privados, públicos, do Brasil, do exterior, todos enfrentam o problema de ter desequilíbrio das suas contas ao final de cada ano. E todo ano
tem que chamar de novo aumentos, que muita gente sai, a gente briga na ANS, a gente briga para saber o que é. E a ANS informa de 31 de dezembro de 2014 a 31 de dezembro de 2017, 3,5 milhões de pessoas deixaram de ter plano de saúde. Quando eu for falando deixar, é porque não tem nenhum. Porque o processo é, eu tenho um plano de saúde, ficou difícil de eu pagar, eu fico inadimplente. Quando eu não aguento mais, aí eu saio desse plano, vou para um menor, vou pagando até enquanto dá. Quando não dá, eu começo a ficar inadimplente. Quando eu não aguento mais, eu saio, vou para outro. Em média, antes de sair, o cara passa por 3 planos. E aí, quando a ANS está dizendo não tem plano, não tem nenhum. 3,5 milhões de pessoas. E o nosso desafio é como é que a gente faz isso. Aí a Accenture aponta. O grande problema que os fundos enfrentam para equacionar o problema é, primeiro, o crescimento da despesa com novas tecnologias. Porque, diferentemente de dentro do banco, que eu tinha um telex, pintou o fax, acaba o telex, pintou o e-mail, acaba o fax, a gente vai substituindo uma tecnologia por outra. Na saúde não tem isso não. Raio-X, pintou a tomografia, eu continuo tendo raio-X e tomografia. Surgiu a ressonância, raio-X, tomografia e ressonância. E a gente sempre está procurando outro. Para nós interessa? Claro que interessa para a gente ter diagnóstico melhor. E aí o cara diz, isso é um problema. É problema ou é algo desejado que eu preciso equacionar? Eu quero ou não quero? Isso é uma coisa que eu não desejo, mas está acontecendo? E aí o problema do enfoque faz toda a diferença na nossa discussão. Aí o cara diz, segundo problema, modelo de remuneração. Isso a gente vai abordar ali na frente, que também é verdade. Nós sabemos que a gente vai fazer uma cirurgia e vem lá 18 rolos de gás e 43 medicamentos, e tudo detalhadinho, item por item, e o cara quer ganhar mais, ele coloca mais, e a gente diz, espera aí, não era melhor discutir quanto custa a cirurgia? Se o cara gastar menos, melhor ainda, se você tem, mas o preço é o mesmo, fica melhor para nós e o hospital sabe o quanto ganha. Já estamos trabalhando nisso, mas é verdade, eu estou num modelo que o hospital, para ganhar mais, basta ele encher a conta, porque item por item é o que eu vou pagar. E o último, ele coloca um grande problema, envelhecimento da população. É problema? É algo que a gente não quer e infelizmente está acontecendo, ou a gente quer? Eu quero só para mim, quero que meu colega do lado morra, dá uma olhadinha aí, se é isso, pô, tem que morrer cedo, porque senão fica caro o meu plano. Então, a gente tem que saber qual... Tudo isso aqui é fato, mas o problema é como eu encaro esse fato. É verdade que é problema ou é verdade que é o nosso desafio? E a gente prefere encarar como sendo nosso desafio e não nosso problema. Ele apresenta, e eu achei excelente esse quadrinho lá da Accenture, que ele coloca um troço que é bom para... Lógico, ele não botou o destaquezinho amarelo, eu estou botando aqui, que é para a gente perceber. Autogestão, cooperativa médica, seguradora e medicina de grupo, 3 têm praticamente o mesmo padrão. Qualquer pessoa pode se filiar neles, o preço é calculado em apólice, o cálculo de quanto ele vai pagar é calculado pelo modelo de rateio por risco de uso por faixa etária, cada idade paga um preço, todos têm a mesma lógica. Olha aqui a autogestão. Não é qualquer pessoa que pode participar da autogestão, é só funcionário de quem for o patrocinador. É um plano fechado. Como é que funciona o custeio? Normalmente, e aliás em todas as autogestões é assim, contribuição do funcionário e da patrocinadora. E quando você discute qual é a forma de rateio, o nosso é por faixa de renda. Não tem como você pegar esse quadro e querer analisar a autogestão como se fosse uma seguradora. Eles mostram que a lógica é diferente. Não fui eu que fiz o quadrinho, isso está no relatório da Accenture. Aí o cara pega um quadro desse e diz assim, pouca gente usa o rateio por faixa de renda, o que demonstra que ele é uma regra obsoleta. Ué, ele é pouca gente porque pouca gente tem a condição para usar. Mas se isso é uma vantagem, eu vou usar. Se não for uma vantagem, eu passo para o outro. Perfeito. Mas a gente aprendeu dentro do banco que a gente não tem que fazer torcida aqui não. A gente chama aquilo lá de cobrança por dependente. E a gente chama esse aqui de solidariedade. Mas isso é transformar isso aqui num fla-flu. Eu sou do time da solidariedade, eu sou do time do dependente. Não, vamos fazer como a gente aprendeu no banco. Qual é o nome técnico de um, que é risco de uso por faixa etária, qual o nome do outro é rateio por faixa de renda, e vamos ver tecnicamente qual deles tem vantagem, a gente opta por um. Fica mais fácil para decidir do que a gente ficar brigando um com o outro. Até porque, qualquer que seja a nossa decisão, vamos precisar de unidade para poder implantar.
Então, no momento do debate, tem que ter calor, tem que ter empenho no debate, mas tentando evitar as ofensas que podem depois nos separar na hora da gente precisar da unidade. A CENT ele diz o seguinte: a CACI é mais que uma operadora. Ela, na realidade, atua como um sistema de saúde. Ela tem rede própria, ela tem credenciado, ela trata de saúde ocupacional, ela trata do problema assistencial. Então, este quadro aqui faz dela uma coisa diferente de todos, inclusive das outras autogestões. Por que das outras autogestões? Todas as outras autogestões são autogestões por RH. E o nosso é uma autogestão por operadora. O que significa isso? A nossa autogestão tem CNPJ próprio. A gente pactuou com o banco dele indicar uma parte dos dirigentes, a gente indica outro, mas quem entra tem que responder pelo CNPJ CACI. Todas as outras autogestões funcionam dentro do CNPJ da patrocinadora. É a equipe de RH da Caixa que administra o plano da Caixa. É a equipe de RH da Petrobras que administra o da Petrobras, o do Correio, e cada um deles. Por isso, onde é que está estipulado o que eles têm direito? No acordo coletivo de trabalho deles. E aqui eu tenho estatuto e tenho regulamento. Apesar de sermos todos autogestões, as consequências da forma que a gente escolheu, em alguns lugares me deixa mais problemático e em outros lugares me deixa com a situação bem mais vantajosa. No RH da Caixa, onde ela toma a decisão na diretoria e vale, vocês acham que no plano a gente tem compartilhamento na gestão? Quem decide é a diretoria da Caixa. Nós temos compartilhamento no paridade no Conselho Deliberativo? Nenhum deles. Todos têm um ou dois representantes. Conselho Fiscal, idem. Mas a gente, como tem estatuto próprio e pertence a nós, a gente tem essa vantagem de poder participar mais. É para lá, para onde? Pronto, veio. A cobertura assistencial. Aí ele começa a mostrar alguns problemas que ele diz que a gente tem que enfrentar. A cobertura assistencial excede o rol de coberturas obrigatórias da ANS. E ele conclui, gerando um custo maior para a CACI. Perfeito, se eu cubro mais, eu vou gastar mais. A rede de credenciados é orientada pela quantidade de beneficiários ao invés de baseada em análise assistencial. O que ele quer dizer isso? A gente chega e diz assim, se aqui eu tenho 400 pessoas, com 40 médicos, aonde eu tenho 200 eu boto 20 médicos. Né? Vou fazer na mesma proporção, crio a tabelinha e a gente bota. E ele diz, deveria ser em função de, em cada localidade, qual é o tipo de problema médico que se precisa, mas não preciso criar uma regrinha que seja comum para o Brasil inteiro. Perfeito, a CACI também concorda com isso e também está fazendo a modificação. Atenção, está lá. Modelo de remuneração, baseado em produção sem indicadores assistenciais, e devia ser por indicadores assistenciais. Modelo de negociação baseado em pagamento por item, ao invés do pacote por procedimento. Auditoria com foco em conta médica, e eles sugerem que deveria ser por processo assistencial. Tudo isso a gente está tentando fazer hospital por hospital, aqueles que concentram mais coisas. O cara diz assim, fiz uma ressonância por dia em fulano, e a conta vem. E você diz, fez mesmo? Fiz, então eu pago. O pessoal diz o seguinte, precisava mesmo uma ressonância por dia? Se a gente faz a auditoria acompanhando o processo assistencial, lógico que eu vou pagar todas as ressonâncias que foram feitas, mas a gente tem que verificar se aquilo está sendo feito só para aumentar a conta ou se está sendo feito porque o paciente de fato precisa. Mas não é do dia para a noite, nem vai ser para poder cobrir todos os hospitais. Processo de regulação, análise de autorizações com fluxo pouco efetivo. Isso significa que também não sabemos. Mas conversando com o pessoal da CACI, eles que estão lá dentro disseram, Amaral, nisso eles têm razão. Mas eu não tenho como dar um exemplo de fato. Mas se todo mundo que está lá dentro diz que isso é verdade, eu resolvi manter aqui no slide para passar, que são problemas que a gente vai ter que enfrentar. Prazo de pagamento nosso, 90 dias, conta 73 de média do mercado. Eu deixei algumas frases aqui para poder tentar mostrar a vocês o que significa a conotação de informações verdadeiras. O nosso prazo de pagamento na nossa norma é 90 dias. Tem gente que bota como norma 50 dias, tem gente que bota como norma 80, né, que bota 75. Aí o cara diz assim, a norma você prevê em 90 contra 73 dias de média de mercado. Ora, se 73 é a média, é justamente a média porque tem gente acima e tem gente abaixo.
E a gente dá uma sensação de que a gente é totalmente fora da lógica de mercado. Então não significa que a gente é fora da lógica, mas é sempre bom a gente tentar ver se eu consigo melhorar nossos procedimentos para ficar da média para baixo com mais eficiência para quem eu atendo. Mas não necessariamente isso é a coisa ruim. Isso é simplesmente uma média do que está previsto. E mesma coisa a glosa. Os índices de glosa nossos são 7,5 contra 3,6 da média do mercado. Muita gente diz, poxa, a gente glosa mais que todo mundo. Então nosso trabalho é o quê? Eu digo, se a gente está pedindo mais rigor nas contas que vem e o pessoal glosa mais, pode ser que esteja certo. Que é isso que eu quero mesmo. Não vamos pagar o que não é correto. Não vamos deixar passar simplesmente, não é o que a gente pede? Mas se 7,5 for aquilo que eu gloso e no momento que vira ação judicial eu acabo pagando, é um problema. É sinal de que eu estou glosando sem ter certeza. Então, a informação está ali, mas a gente depois vai chegar. Deixa eu só ir na frente, depois a gente volta aqui, tá? Modelo operacional. Aí eles avaliam. A estrutura de normativos é deficiente. Por quê? Segundo eles, porque leva assunto tático e operacional para a pauta executiva. A ausência de plano de carreira, gestão de desempenho, gestão de conhecimento dos funcionários da CACI. Bom que tenham apontado isso, porque a gente defende isso, tem em tudo que é lugar. Baixo grau de maturidade tecnológica. Essa é uma das coisas que a gente procurou debater bastante. Que a gente chega e diz, normalmente a CACID evoluía na sua forma de atuar com a gente, usando até a parceria com o banco. O banco está na ponta na questão tecnológica. Como é que eu não consegui aproveitar nada disso, inclusive tendo os responsáveis por isso, sendo as pessoas indicadas pela diretoria do banco, que podiam aperfeiçoar. Não se trata de dizer que a culpa é de A ou de B, porque a diretoria é um todo. Mas é de se estranhar, mas todos concordam que isso é verdade, que a gente tem que fazer mesmo um investimento pesado em tecnologia. E baixa visibilidade dos processos e indicadores de negócios. E aí, outras questões apresentadas como problemas. Elevado índice de envelhecimento. O que é o índice de envelhecimento? É a gente dividir o número total de pessoas com mais de 60 anos pelo número total de crianças até 14 anos. No mercado, a média é 67,3. Portanto, abaixo de 100 significa que eu tenho mais criança do que idoso em todos os planos de saúde privado. O nosso chega a 155%. Quase só não tem alguns planos da Unidas, né, de autogestões, que tem um pouco mais da gente. Você vê que a gente está quase na média geral. Mas é um índice que mostra que a gente tem a prática de trabalhar com mais idoso. Segundo o Accenture, isso é um problema, porque o idoso custa mais do que a pessoa mais nova. Outra coisa que eles apontam, maior utilização do serviço de saúde. Na CACI, a gente faz mais consulta por beneficiário, mais exame por consulta e mais exame por beneficiário ano do que todo o restante do mercado. Foi por isso que com essa informação em 2007, a gente disse, vamos criar coparticipação, tentar inibir a prática de fazer exame, consulta e tudo mais desnecessário. E a gente caminhou. Só que nesse estudo, a Accenture acaba concluindo o seguinte, mesmo tendo a cobertura maior do que a dos demais planos de seguros de saúde, mesmo tendo população mais idosa e mesmo tendo maior consumo de exame que todo mundo, a CACI continua, não é porque ela tem agora, não, continua tendo o menor custo per capita do mercado. E aí a gente leva um susto. Porque se isso é verdade, será que tudo aquilo que foi falado é problema? Porque eu tenho a população mais velha, mas os meus mais velhos aqui, aposentados e dependentes, custam per capita menos do que os mais velhos dos outros planos. Os meus ativos e seus dependentes custam menos do que os dos outros. E os nossos, então, portanto, o nosso custo per capita total é também menor do que todos. E aí a gente diz, como é que pode ser um barato desse? A própria Accenture diz, a estratégia de atenção primária apresenta resultados expressivos. É o nosso foco na atenção primária. É quando a gente recebe o telefonemazinho em casa e o cara diz, esse ano o senhor ainda não veio fazer exame. Você diz, mas eu não preciso, eu estou bem. Não, o senhor vai fazer exame de sangue, vem fazer tudo. E aumenta mesmo o número de exame, diagnóstico, consulta. Mas para quê? Para diminuir o número de internações e de cirurgias. E aí é o que ele diz,
O resultado apresenta resultado expressivo. Eu tenho mais velho, eu cubro mais, eu faço mais exame e consulta, mas o meu custo per capita é o menor. Isso faz uma diferença enorme na hora da gente avaliar se a gente está no caminho certo ou não. Pelo menos para mim faz. É claro que a gente tem que admitir as avaliações em contrário, mas são os dados da Accenture. Aí ele coloca, a Clínica Si viabiliza uma estratégia de saúde da família e saúde ocupacional com protocolos assistenciais bem definidos. Os programas assistenciais têm nível superior de maturidade, atingindo 3,2 numa escala até 4, a maior média dentre todos os planos. E o uso qualificado da rede primária também pode alavancar, que é uma das coisas que a gente vinha debatendo, a importância de criar mais Clínica Si, onde não pode criar Clínica Si, criar o atendimento de referência, porque isso pode orientar melhor a gente fazer tratamentos preventivos e, lógico, quando precisar o médico ir, mas a gente conseguir um modelo que nosso custo per capita seja menor do que os outros. Quanto à governança, a Century aponta como risco para a CACI o fato de ser a única empresa que tem estrutura paritária na gestão entre o banco e os usuários, sem que seja previsto voto de qualidade na diretoria. Para evitar a possibilidade de empate, propõe que no Conselho Deliberativo a presidência passe a ser do banco com voto de Minerva. E, além disso, para evitar o risco de impasse, eles propõem 3 propostas de composição, incluindo pessoas de diretores vindos escolhidos no mercado. O comentário que a gente tem que falar, que tem que fazer, é declarar que a composição paritária com os donos é um problema, é um erro. Me diz uma coisa, qual é a empresa que a última palavra não é do dono? Quando você analisa o plano de saúde privado, o dono é o Bradesco, é a Mil, é a Unimed, e todo o resto é usuário, é cliente. O nosso plano, nós somos o dono. Aí o cara vai fazer uma avaliação e diz, pois é, se o dono é usuário, o dono não pode gerir o que é dele. Não tem lógica em nenhuma avaliação séria de consultoria. E aí nos dá a impressão de que é uma declaração encomendada. Alega aí que não pode ter para poder discutir voto de Minerva e mudança de presidência. Porque a gente precisa declarar... Não, tem que ser impressão, porque pode ter sido um equívoco eventual. Mas afirmar que isso é extraordinário... Ou impasse. Impasse é um problema. Impasse é mesmo um problema? Vocês acreditam que se eu tivesse sentado, ou algum de vocês tivesse sentado lá na diretoria da CACI, aí eu recebo uma proposta dizendo o seguinte, eu, banco, quero ter a presidência, quero ter a diretoria financeira, quero ter tudo isso, mas todo problema financeiro vocês que pagam. Vocês achariam legítimo eu dizer, é chato ter impasse? Eu concordo. Vocês iam achar que eu estava agindo correto? Impasse, gente, é legítimo para as duas partes, também para o banco. Para a gente sentar e dizer, eu quero gastar o que eu quiser fazer e tal, e tudo o banco que paga, ele também tem direito de dizer, também não concordo não. E criar impasse. Impasse tem 2 interesses distintos e legítimos, e a gente precisa continuar discutindo até encontrar a alternativa que tente satisfazer os 2. Eu já vivi como diretor da Previ, a gente tem que avaliar investimentos que a gente estava fazendo, e lá na outra empresa, o pessoal decidir no conselho de administração, precisamos de mais recursos para concluir o investimento. Achamos que deve ser colocado pelo fundo de pensão da Previ, porque eles têm dinheiro sobrando. Decidiram lá, onde eles tinham maioria. Vocês acham que a gente aprovou? Não interessa que ele aprovou por 5-1, não é o problema de ter número par, não. Eles aprovaram lá por 4-1 no conselho. O voto contrário foi o meu. Eles vão me obrigar, porque foi 4-1, que a Previ, outra personalidade jurídica, vai botar dinheiro para os outros 4 ganharem? Simplesmente disseram, não cumprimos essa decisão. Não concordamos. Só aceitamos se for todo mundo botando. No dia seguinte todo mundo mudou de opinião? Claro que não. A galera tentou chegar para cima da gente dizendo, se a gente deixar quebrar, a Previ vai perder 2 bilhões aqui. E a gente falava, e se deixar quebrar, você perde 1,5, você perde 3, o outro perde 4, é isso. Todo mundo vai perder. É verdade, todo mundo perde quando alguém bota dinheiro num lugar que não vai dar em nada. Então o impasse faz parte do jogo. E outra coisa, quando o cara diz o impasse é um problema, sem me dizer quantos foram os processos discutidos e quantos deram impasse, porque se você diz, não, ali ninguém está pensando em nada, tudo que um propõe o outro é contra. 2.400 processos votados, 17 processos com impasse. Todos os 17 vinculados a de quem vai arcar com a conta na hora da necessidade. E a gente tem que ter paciência para sentar, discutir, debater e avançar.
Mas dizer que se eu sou contra o impasse é um problema, mas se o banco é contra é porque ele é um bom gestor, não rola, galera, não rola. A gente já teve, vocês aqui, vários foram e são gestores, e não dá para dizer que todo que pedem a vocês, vocês têm que fazer porque vocês têm medo de impasse. E aí a gente vai cobrar isso de quem está na CACI? Não tem como a gente fazer isso. Temos, assim, que analisar cada impasse e, se alguém tiver errado, fazermos a pressão para que aquilo seja resolvido. Então, sugerir que a alternativa de governança é gestor de mercado, ignorando que a CACI faz parte do próprio mercado, ignorando que a CACI tem 74 anos, que está quebrando o Unimed, está quebrando a Mil, está quebrando o Troço e tudo que é lugar, aí ele diz, só quem não presta é o gestor da CACI, que consegue o menor custo de saúde, atendendo com o maior rol, atendendo o maior número de idosos, fazendo o maior número de consulta, o cara diz, são administradores que não prestam, eu preciso trazer do mercado. Eu, particularmente, não tenho como assimilar essa lógica. Quando a gente discute cada frase solta, é importante, pode convencer a gente. Mas eu tenho problema de aceitar isso daí. Vamos ver se eu acerto para que lado que eu tenho que apontar. Acertou? Beleza. Aí ele coloca a estrutura societária da CACI como órgão máximo do corpo social formado pelos associados, que são donos. Voto de Minerva, você conhece algum lugar que a última palavra não é do dono? Vocês já viram o Bradesco dizer, a empresa é minha, mas eu deixo o meu sócio decidir o que eu vou fazer no Bradesco? O Itaú? Qualquer empresa que a gente conhece. Nós não queremos o voto de Minerva, nós apostamos na gestão compartilhada. Mas se alguém tem que ter voto de Minerva, esse tem que ser o dono. E quem representa o dono na estrutura societária é o corpo social, que escolhe seu representante por eleição, tem que ser um eleito. Então não tem sentido você dizer tem que ser do banco se o banco não é sócio. O banco, volto a dizer, é um patrocinador importante, fundamental para o nosso equilíbrio, desejado por nós, mas não é sócio. Eu quero o cara lá, quero tudo, mas não significa que eu tenho que entregar a gestão do que é meu quando eu simplesmente discordo. O Banco do Brasil não é sócio, caso de impasse, só há cabimento criar voto de Minerva se for para o dono. Comentário sobre o relatório. Me surpreendeu, nesse relatório, a gente não encontrar destaque ou um capítulo que falasse quais são as vantagens comparativas que as autogestões têm. Existe alguma vantagem comparativa para o modelo de rateio? Nem ressaltar que, do ponto de vista de usuário, nós atingimos a meta que todo mundo quer, que é prestação de serviço de atenção à saúde na fase idosa da vida. Os outros chegam com 45, 50 anos, tem que sair do plano. A média percentual de participantes com mais de 60 anos nos planos privados é 5,6% do total de usuários do plano. Por isso que eles têm lá aquele indicador de, comparado só com crianças de até 14 anos, 67%. E a gente tem 156%. Nós temos 28% dos usuários do nosso plano mais de 60 anos. 116 colegas com mais de 100 anos. E aí o pessoal me pergunta, qual é o que eu digo, qual é a eficácia da autogestão? Ela se propõe a fazer um atendimento à saúde para todo mundo, para cada um que precisar ter, inclusive na fase que mais precisa, e ela atende isso. Isso não é uma vantagem comparativa que eu tenho com outros planos? Agora, se eu analisar só com a lógica privada, eu vou dizer, se ele custa mais, ele é sempre ruim. Ele custa mais, mas tem o menor custo. E aí nós vamos ter que olhar aqui, ó, formação de preço. Nossa primeira grande vantagem, nossa, que eu digo de todas as autogestões. Como é que a gente forma preço em qualquer um dos planos de saúde? A gente projeta qual vai ser o crescimento da nossa despesa assistencial, projeta quanto vai ser o crescimento da nossa despesa administrativa, quanto que eu quero receber de taxa de administração, projeto o que eu preciso de reserva obrigatória pela ANS, a livre que a minha empresa decide qual é, aumento a taxa de lucratividade, quanto é que eu quero ter de lucro, verifico quanto é que eu posso ter de taxa de inadimplência, porque quem não paga o spread, que no banco também a gente cobra dos outros, e a taxa de perda de usuário. Quando eu vou fazer o mesmo plano, com a mesma cobertura, para a mesma população, para uma autogestão, eu só tenho os 4 primeiros temas. Nós não temos fim lucrativo, então não oneramos o que a gente precisa ganhar com a taxa de lucratividade. A gente não tem taxa de inadimplência, porque nosso desconto é em folha, nós somos todos empregados do mesmo patrocinador. Nós não temos rotatividade, nossa relação com esse patrocinador é longa e ele ainda ajuda a gente a pagar, tornando o impacto na vida da gente muito menor do que o impacto de quem tem plano de mercado.
Então essa é a nossa primeira grande vantagem comparativa. Com relação ao modelo de rateio, e aí eu peço um pouco a atenção de vocês sem paixão. Nós temos duas modalidades, rateio por risco de uso e rateio por faixa de renda. O risco de uso tem duas possibilidades, válidas, tecnicamente defensáveis. A primeira, risco de uso geral. O que é que a gente faz no risco de uso geral? No risco, pegando esse exemplo aqui, eu tenho uma folha de pagamento de 40 bilhões de reais. Eu tenho um custo estimado que eu preciso arrecadar no próximo ano de 4 bilhões. E eu tenho 450 mil usuários, somando titulares e dependentes. No risco de uso geral, o que eu faço? Eu calculo o custo por pessoa. E aí não interessa, tanto o velho como a criança, nós vamos pagar todo mundo igual. Ele pega os 4 bilhões que eu preciso arrecadar, divido pelos 450 mil usuários, divido por 12 para saber o valor do quanto que é a mensalidade, R$ 740 por pessoa. Se todo mundo pagar, quanto que eu vou arrecadar? 4 bilhões, é o valor que eu estou rateando. E pagando por pessoa, está aqui, o cara solteiro vai pagar 740, o casado vai pagar 1.480, se tem mais um filho é 2.220, cada um pagará 740 e eu vou arrecadar o montante que eu quero ratear, que é 4 bilhões, que é o que eu preciso. Aí eu pego o outro modelo, que é o risco de uso por faixa etária. O que eu faço? Eu vou pegar um microfone, será que ele sai daqui? Não, deixa aqui mesmo. Você vai ver aqui que o custo total projetado, o que a gente faz nesse? A mesma coisa, está ali os mesmos 4 bilhões, as mesmas 450 mil pessoas. Só que eu vou pegar o custo de quem tem mais de 59 anos e dividir pelo número de pessoas que tem mais de 59 anos. Divido por 12, vai dar R$ 1.600 por cabeça. Eu pego o custo do pessoal de 54, 58, divido pelo número de pessoas que tem essa faixa de idade, está lá, R$ 950 por cabeça, e assim a gente tem como em todo o plano privado. E se todo mundo pagar, quanto que eu arrecado? 4 bilhões de reais. Eu só fiz ali, dividir de forma diferente, mas o valor que eu estou rateando é o mesmo. E quando eu vou discutir o rateio por faixa de renda, o que eu faço? Eu pego a folha de pagamento total do patrocinador, no nosso caso, BB mais Previ, e divido pelo montante que eu estou precisando arrecadar. Se a minha folha é 40 e eu preciso arrecadar 4, eu cobro 10% de todo mundo. E se todo mundo pagar, eu arrecado 4 bilhões de reais também. E tem gente que pega isso aqui e diz que nesse modelo, dependente não paga. Não paga mesmo? Está aqui dentro, gente. O custo com dependente é 4 bilhões. E eu posso cobrar de diversas formas. Aí eu posso cobrar desse jeito, por faixa etária, ou risco de uso geral. Se eu fizer o outro, vai estar pago a despesa total. É só a gente discutir qual é o jeito que eu quero para arrecadar a mesma coisa. E muita gente acredita que se eu passar a cobrar por dependente, eu arrecado mais do que se eu usar outro método. Eu só arrecado diferente, eu não arrecado mais. Por isso que o nome é modelo de rateio. Eu defino o custo que eu preciso quando eu calculo o preço. Minha projeção de despesa administrativa, despesa médica, ali é que eu vou dizer o quanto que eu preciso arrecadar. Só que neste modelo aqui, o grande risco é eu ter pessoas jovens que precisam sair do plano. Porque o cara recém-casado, 27, 28 anos e com um filho, ele não pode, dentro do banco, arrecadar 2.220 só para a saúde. E aí a gente pode dizer, azar dele, ele que saia. E também não tem nada demais, no mercado funciona assim, né? O problema é que a gente tem um pacto, que lógico que pode mudar a qualquer hora, que é a gente tentar fazer dos nossos queridos os queridos dos outros, os outros da gente. A gente aceitou ter um desafio de tentar ter um modelo que permite que todo mundo tenha o direito. Quando fica caro para o cara aqui, o mais jovem sai. E aí quando chega no outro modelo, vai ficar caro quando o cara está lá, dependendo do salário dele de aposentadoria, ele consegue pagar 3.200 para ele e a mulher? Se ele não consegue, é ele que sai. Da mesma forma, a gente pode dizer, azar dele, o plano é só para quem pode pagar. Ou eu posso fazer num modelo que eu digo, todo mundo está comprometendo a mesma coisa do salário. O cara que é promovido, em termos financeiros, vai pagar mais. Mas em termos de comprometimento de renda, vai ter o mesmo. E o cara que estava naquela comissão e caiu com reestruturação que não acaba de acontecer no banco, além do problema financeiro de ter sido destituído, ele vai perder o plano de saúde? Não.
ele continua pagando o mesmo comprometimento de renda, agora porque ele está ganhando menos. Mas aí quanto é que perdeu a CACI disso? Olha, se eu tinha um diretor que virou gerente, o gerente que virou diretor, no total eu perdi o quê? Nada. Mas aí é o que eu digo, mas todos dois continuaram podendo dizer, meu problema financeiro pode existir, mas o plano de saúde eu não perco porque ele é nosso. É essa diferença que a gente tem que discutir. Se a gente quer deixar o risco de quem não pode e não tem, ou queremos uma metodologia que a gente possa garantir melhor para todo mundo. Quais são as vantagens? Primeiro, nenhum modelo de rateio arrecada mais do que o outro. Todos arrecadam um montante que se quer arrecadar. Você dividiu por forma diferente. A contribuição mensal definida pelo rateio por faixa de renda permite uma mensalidade compatível com a capacidade de pagamento igual de todo mundo. Ou é 4 para todo mundo, ou é 5, ou é 6, ou é 10, para todo mundo. No dia que não der, é porque não dá para ninguém. Mas a gente consegue garantir todo mundo com capacidade de renda. E tendo valor compatível com a capacidade de renda, a gente consegue um relacionamento de cada um de nós com o nosso plano muito mais longevo. Qual é a média de tempo que a gente fica com a CACI? Tem 30 anos da ativa e chega até a 30 anos de aposentado, 60 anos com a mesma empresa. Qual é a empresa que não quer ter um cliente 60 anos ligado a ela, pagando em dia, sem inadimplência e sem sair da empresa? Todo mundo quer. Aí vem a pergunta, mas se todo mundo quer, tem algum roubo nesse jogo. Então por que se eles não fazem? É porque eles são burros? É só porque eles não podem. Querer, eles queriam. Não podem por quê? Porque os usuários deles não são todos empregados da mesma empresa. Então eu não sei que percentual cobrar. Eu não posso dizer que o cara do correio, eu e o outro, se cobrar 10%, nós estamos contribuindo dentro da mesma lógica. Eu não sei quem vai ficar, quem vai sair. Então é por isso que eles não podem. Qual é a sensação do momento, agora 45 dias atrás, discussão de plano de saúde a nível internacional? JP Morgan, Amazon e Berkshire. 3 empresas americanas descobriram uma forma de ter um plano de saúde que não vai quebrar igual os europeus e os outros americanos. O que eles fizeram? Juntaram os empregados dessas 3 empresas, fizeram um plano de saúde multipatrocinado para os próprios empregados. 250 mil usuários, que aí ele diz, não tem inadimplência, eu posso participar, posso garantir todo mundo. Alguma semelhança com o que a gente tem? E entrevista em tudo que é jornal direto, mas que ideia fantástica! Nós temos desde 44. Como plano de saúde desde 96. E a gente tem o hábito de dizer que tudo que a gente tem é porcaria. E tá aí, pega o jornal, bota lá no site, qualquer um aí, entra na internet, bota ali, Berkshire, Amazon, e tá todo mundo falando, pô, com esse recurso a gente vai poder ter até plano de alta tecnologia, porque tem um custo menor, tem tudo que foi apurado que a gente tem, eles dizem, é isso que eu vou conseguir no meu plano novo. Aí o que a gente diz, tendo uma longevidade, eu consigo oferecer programa de prevenção e de promoção de saúde. Se eu estou só 3 anos num plano, daqui a 2 anos é que eu vou lá para fazer meu atendimento. Eu não consigo ter o tempo suficiente para ter eficácia nos planos de prevenção e promoção. Com 60 anos de relacionamento eu consigo isso. E quando eu consigo, o que acontece? O crescimento do meu custo continua sendo maior do que o do meu salário, mas muito menor do que a própria inflação da saúde. Por isso que eu acabo tendo menor custo per capita, e tendo menor custo per capita eu consigo fazer com que fique dentro da capacidade de pagamento dos nossos colegas. Aí, quase um desabafo, a gente diz, pô, é inconcebível que os profissionais façam esses estudos e não tenham essa percepção da diferença na nossa estrutura, né? O curioso é que não percebam que os seguros só não utilizam esse modelo porque não tem todos os seus clientes. E o inacreditável que concluam que simplesmente se a minoria é autogestão, e aí, portanto, só a minoria pode usar a faixa de renda, é porque o modelo é obsoleto. Não é obsoleto, é só uns que podem utilizar essa prerrogativa. Qualquer que seja o modelo de rateio, gente, na hora de eu projetar, eu tenho que projetar para ter uma receita maior do que está previsto eu gastar. Qualquer empresa, qualquer banco, tem que ter isso. E se no ramo que eu atuo, a inflação do meu custo é maior do que a inflação da minha receita, periodicamente eu tenho que reajustar. Na empresa privada, de saúde, ano a ano. Cada ano, um índice de inflação maior do que a correção de salário, e a cada 4 anos, mais 30% da mudança de faixa de renda. E a gente pode fazer isso projetando para 6, 8, 10 anos, e a cada 10 anos vamos ter que aumentar também a nossa contribuição. Aí o pessoal diz, mas vocês ficam defendendo a CACI. Não, cara, fiquem tranquilos. Na CACI eu tenho as duas coisas. Na CACI eu tenho aqui o nosso plano de associado, que é por faixa de renda.
porque somos todos empregados do banco ou recebemos pela Previ. O plano FUNCI-CACI, todos os funcionários daquele plano são funcionários da mesma empresa, da CACI. Também é faixa de renda. O CACI 1, o CACI 2, risco de uso por faixa etária, porque é o mais adequado para quando a gente tem parentes que não trabalham todos no mesmo lugar. Não é porque a gente prefere A ou B, é o mais adequado para um modelo, o mais adequado para o outro. E aí dentro desse quadro é que a gente tem aqui, aqui. Esse é o mapa de como evoluiu nossas despesas totais. A nossa arrecadação, vocês vão ver aqui que em 2007, quando a gente fez o último acordo, a gente estava aqui equilibrado com a despesa total. A faixa azul, a preta é a despesa total. A azul é a despesa com assistência médica. E aquela verde lá embaixo é a nossa despesa administrativa, que se somar na azul vai dar a preta. Vocês acreditam mesmo que o principal problema da CACI está na despesa administrativa? Que esse é meu desafio? É aquele índice lá embaixo? Nós temos 8% da nossa arrecadação gasto com despesa administrativa. A média de mercado varia de 12 a 16. Na pior das hipóteses, eu estou 33 a menos do menor dos outros pessoas. Nosso índice de eficiência é o maior do mercado. Ah, então não tem nada que fazer com a área administrativa. Não, claro que tem. Acabamos de mostrar aqui. Tem que melhorar a tecnologia, tem que melhorar o processo, temos que mudar nossas normas, temos que melhorar nossa forma de atender. Tem muita coisa para fazer. Só não dá para dizer que tudo que a gente tem é ruim. E que a gente não está conseguindo administrar. E que estamos jogando dinheiro fora. Isso que a gente acha que está exagerado a nossa crítica. Esses números a gente chegou aqui, ó. Quando eu peguei todos esses dados aqui, do relatório da CACI de cada um. Quanto é que foi a arrecadação? E aí nós vamos ver que ela cresceu em média 8,57 por ano, que significa a correção dos nossos salários. A despesa assistencial cresceu 12,82% ao ano. A evolução da despesa administrativa, 4,65% em média por ano. E a despesa total, portanto, a soma das outras duas, 12,44%. A média de crescimento da despesa assistencial do mercado foi 24%. A gente cresceu 12,82% comparado com o mercado. É muito mais do que o 8,57%, todo mundo concorda. Então, de quando em vez, eu vou ter que fazer o reajuste da nossa contribuição. Mas ainda é muito menor crescimento do que no segmento privado. Com base nesses números, a gente aí projetou quanto que vai ser o crescimento da folha daqui para frente. Quanto que vai ser a despesa total projetada crescendo 12,44% ao ano. Então, qual o percentual que eu precisaria cobrar, somado nós e o banco, para que a gente conseguisse só pagar as despesas? Não estou falando ainda de reserva, de repor reserva. Aí está aqui, ó. Se a gente quiser um equilíbrio até 2019, teríamos que arrecadar 11,12 somando nós e o banco, o que daria 4,45 para nós, 6,67 para o banco, sem refazer reserva, só para pagar a despesa projetada. E aí nós teríamos arrecadação só para 2019. Eu posso também arrecadar 11,53 e conseguir o equilíbrio da despesa médica e administrativa total até 2020. Aí ali tem percentual para cada ano. O que a gente procurou fazer? Se eu arrecadar 11,53, eu resolvo o problema até 2020. Aqui, 2020, eu vou ter lá uma arrecadação de 3.813 para uma despesa médica e administrativa somada prevista de 3.792. Mas no outro ano eu já estaria em déficit. E aí aqui tem para cada percentual que a gente optar, quanto tempo eu posso ter de estabilidade nessa projeção. A partir daí, o que a gente verificou? Qual é o indicador que me permite ter aqui embaixo reserva obrigatória, que é até 3 meses de despesa, que é o que a ANS cobra, e a reserva livre, que sendo livre a gente não é obrigado a ter, mas na CACI, no planejamento estratégico, prevê que a gente também deveria ter pelo menos mais 3 livres. Então a gente mostra que se a gente for cobrar para um equilíbrio até 2025, 13,87% no total, o que daria 5,55 para nós e 8,32 para o banco, a gente conseguiria não só pagar todas as contas até 2025, vocês vão ver aqui nessa linha, ó, reserva do ano, quando chega em 2025 eu não agrego mais a reserva. Eu começo a usar a reserva, mas a reserva acumulada que eu tenho é 3,5 bilhões. É hora de eu negociar tendo dinheiro em caixa, para a gente poder fazer isso lá.
Qual é a situação atual hoje? Hoje, nós temos contribuição ordinária, 4,5% do patrocinador, 3% nossa, 7,5%. É o que está no estatuto da gente. No acordo temporário, a gente concordou que a gente pagaria 1% a mais, que significou uma arrecadação de mais 17 milhões por mês. O compromisso do banco foi 23 milhões em espécie, o que equivale a 1,35%. Portanto, hoje o banco está recolhendo 5,85% e a gente 4%. Estamos arrecadando da folha 9,85% e com déficit. A gente não está conseguindo arrecadar o suficiente para tudo. Nessa proposta que a gente apresentou, a gente dizia, vamos arrecadar 13,87. Significa que o banco teria que sair dos 5,85 para 8,32. A gente teria que sair dos 4, que a gente está pagando hoje com aquela mais 1% do temporário, para 5,55. Na situação atual, a gente não tem contribuição por dependente, a gente não tem limite, portanto, para contribuição por dependente, mas nós temos coparticipação de 30% e 10%, limitado a 1,24 da nossa remuneração. 1,24 é aproximadamente 4,17, arredondando 4,2 do nosso salário. Na proposta que a gente fez, a gente está sugerindo que não tenha mais coparticipação. Por quê? Que a gente quer arrecadar menos? Não. Primeiro porque a ANS diz que coparticipação ela só pode ser cobrada como inibidora ou moderadora de uso. Quando foi criada, a gente achava que estava usando demais. Pelo estudo da Accenture, ele diz, esse mais é o que está dando economia. Então eu não preciso moderar, eu preciso poder trabalhar. Então eu acho que se a gente na arrecadação está garantindo a receita total que eu preciso, não precisaria onerar os colegas também com a coparticipação. E aí vem a análise das propostas colocadas. Essa aqui é a situação atual que a gente explicou para vocês. A proposta BB e CACI, ela diz, nossa contribuição total, em vez de 9,85, vai começar de 8,5. Já é um problema para nós. A contribuição básica já aponta que é menos, mesmo com o atual, seja déficit. Mas ele diz, eu vou arrecadar a diferença com contribuição por dependente e coparticipação. O atuário da CACI alegou no estudo dele que isso era inconsistente por alguns motivos. Primeiro, que acabava dando oneração diferenciada para pessoas do mesmo plano, coisa que a ANS não permite, uma vez que o banco também diz, eu contribuo com o dependente, mas só da ativa, não do aposentado. E, além disso, transforma a coparticipação numa fonte de renda para atingir o percentual que eu preciso. E ele diz que coparticipação não pode ser fonte de renda, só pode ter o caráter moderador. E aí, ali é impressionante, vocês vão ver ali que está escrito Humberto ali em cima. A partir de hoje eu não apresento mais a proposta em cima do que a gente apresentou de proposta anteriormente. O diretor Humberto apresentou lá na CACI a proposta dele agora essa semana, na hora de aprovar a proposta do banco. Ele fez uma manifestação a partir do cálculo do atuário, que para mim a surpresa ficou bem perto até da que a gente apresentou. A gente tinha feito um cálculo ali com base nos dados de relatório que a gente precisaria de 13,87. O atuário entende que é 13,89. E a gente entendia que nossa arrecadação tinha que ser 5,55 e eles entendem que no total tem que ser 5,56. Basicamente a mesma coisa, mas a forma com que ele apresentou é que eu achei extremamente inteligente. O que ele propõe? Primeiro, não alterar o estatuto agora. Deixar no estatuto 3 e 4,5. Por que isso? Porque aí o banco não tem que provisionar nada mais naquela CVM 695, que ele alega, não posso contribuir com mais, porque se virar um compromisso permanente, eu tenho que fazer provisão. Então qual é a proposta dele? Permanece 3 e 4,5, a gente cancela o acordo temporário que está colocado, e a gente faz um outro acordo temporário de 2019 até 2023, que é a projeção atuarial, onde a gente paga mais 3,80, o banco paga mais 3,83 e a gente paga mais 2,56. Sendo temporário, não estou descumprindo nem CGPAR, nem estou obrigando o banco a fazer aquela provisão da CVM 695. Então achei extremamente interessante a sugestão que ele desenvolveu com o atuário. Aí o que ele coloca? Contribuição por dependente, 0. Porque aí eu estou arrecadando o total que eu preciso e não menos para poder cobrar do dependente.
Limite de coparticipação, ele propõe a gente não mexer, deixar como está previsto hoje no nosso regulamento, naquela faixa de 30 e 20, ele também é contra aumentar para 40 e 30, mas de qualquer jeito, ele diz, eu acho que não era a hora de mexer nisso agora. Se a gente não vai mexer em nada, deixa como está. Então, acho que isso seria, comparado com a proposta que eu apresentei, digamos, um ônus a mais, mas que eu acho que não é ônus, porque a gente já paga hoje, e achei excelente a proposta dele. Assim, a gente tem limite de comprometimento de renda, hoje, que a gente tem, para quem usa bastante coparticipação, hoje nós estamos pagando lá 4, com até 4,17 de coparticipação. Pode chegar até isso, tem gente que é 0, né? Mas o máximo é 8,17. Lá na proposta do Humberto, considerando esse acordo temporário, poderia chegar no máximo a 9,73. E na proposta do banco e da CACI, a gente pode chegar a ter que contribuir com até 11,67% aqueles que mais precisarem da CACI. Com relação à governança, e aqui a gente vai encerrando a nossa participação, nós temos hoje presidente indicado pelo patrocinador, diretor administrativo indicado pelo patrocinador, diretor de saúde e rede de atendimento, que é o Satoru agora, diretor de plano de saúde e relacionamento com o cliente, o Humberto, que é associado também. A proposta de estatuto que foi apresentada, mas ainda não está divulgada para vocês, é presidente fica com o patrocinador, diretor de administração e finanças passa para os associados, apesar do banco botar o dinheiro, somos nós como ser responsáveis pela finança, mas tira da diretoria de administração e finanças a tecnologia. A tecnologia continuaria com o patrocinador vinculado à presidência. Passaria a diretoria de rede, continuaria com o colega, o Satoru, e o banco passaria a ter o diretor de risco, população, produtos e programas de saúde. Com uma novidade, o presidente da diretoria executiva passa a ter voto de Minerva. A proposta é não usar a palavra voto de Minerva. Está escrito na proposta que o presidente, em caso de impasse, aguarda-se 15 dias para a solução, não tendo solução, a decisão é a do presidente. Não se usa a expressão voto de Minerva, mas é como está colocado. No Conselho Deliberativo, a gente tem, hoje, o presidente é dos associados, já que o presidente da diretoria executiva é do banco, e a proposta é que mude para 2 anos é do banco, 2 anos é nossa. Então, durante 2 anos, nós teríamos presidência e conselho deliberativo com o banco, e para nós, 2 anos, a gente ficaria com o presidente do conselho deliberativo e o banco com o presidente da diretoria executiva. Não muda no conselho fiscal. É isso que eu tinha para colocar e queria abrir para perguntas. O companheiro ali tinha feito uma primeira, e aí deixa eu perguntar primeiro, tá, que ele estava na frente, e eu pediria para alguém aqui me ajudar, vocês que obrigado. Marquinhos, alguém me ajuda aqui, porque conhece os nomes, para poder ir chamando. Fala mesmo. Eu já resolvi, é porque eu estava na dúvida, na minha ignorância eu não sabia que era a glosa. A glosa é isso. Eu pesquisei no É quando você não paga, beleza. Valeu. Colega. Vem. Eu queria, assim, que eu li parte, porque o documento é muito grande e é difícil de ler, que a apresentação, a própria construção da apresentação é ruim. Aí mesmo o relatório da consultoria que é pago pelo banco, ele está afirmando, tem uma transparência lá, que mesmo a CACI, com os problemas que tem, é 35% mais barata do que qualquer outro plano. Então, isso é muito bom, inclusive para o Banco do Brasil. E aí o banco fica fazendo toda uma campanha contra as direções eleitas, e se vocês forem olhar no relatório, a única diretoria que economizou dinheiro foi a diretoria de saúde com as auditorias nas internações feitas nos hospitais. Se vocês forem olhar o que eu acho estranho nesse relatório, aliás, eu não acho estranho no relatório da consultoria, porque a consultoria foi contratada pelo banco. Então, ela começa com um organograma, todas as áreas dos eleitos foram esmiuçadas. As do Banco do Brasil foram da TI, até onde eu li, que eu estou lá na metade, da TI, que eles vão detectando os problemas, então eu acho que ali tinha que detectar todas as áreas. Tem a TI, que é um desastre, para eu falar o mínimo
do que eu acho aquilo ali. O sistema, para a gente que é de TI, o sistema principal, que tem tudo, absolutamente tudo, que já é um absurdo ter todas as informações, é um sistema desenvolvido em Delphi 3, que é uma linguagem velha. A ouvidoria, que inclusive coloquei questionamento, a ouvidoria é de responsabilidade do banco. A ouvidoria, neste mesmo relatório da Accenture, segundo o nível de atendimento, está escrito textualmente assim: não resolve problemas, só repassa a ligação. Aí eu coloquei no banco, nessas matérias que ele coloca ali, vem cá, quanto de multa a CACI paga, quanto tem de prejuízo por conta da ausência de atendimento de qualificado na CACI por conta da ouvidoria, né? E eles não respondem. Então, a gente tem que ter cuidado com o discurso do banco com relação a isso. Esse negócio do impasse é importante você falar, que eles ficam dizendo que ela tem muito impasse, e não tem. Deixa eu ver aqui, que eu estou com o meu papel e acabo esquecendo. Eu queria te perguntar se você acha que a contribuição, se você fez os seus cálculos em cima da PLR, para ver se seria interessante também, né, nessas suas contas, aí a gente também pagar sobre a PLR. E outra coisa que eu queria falar, eu acho engraçado que o banco, ele apresenta no relatório que a gente está deficitário, mas ele cria diretorias novas, cargos novos, tudo sob controle dele, né? E diretoria de mercado, tudo sob controle dele. E aí eu tenho uma outra preocupação, que eu já estava na dúvida com relação dessa diretoria de saúde na mão do patrocinador, eu fiquei um pouco preocupada, porque a diretoria de saúde é que cuida dos nossos periódicos, cuida da nossa licença de saúde. E aí eu fico preocupada se o banco vai começar a questionar as nossas licenças de saúde, que já é ilegal a gente ter que apresentar um atestado com CID, porque é uma quebra de sigilo, para a gente poder aceitar que o banco, os nossos atestados sejam aceitos aqui até 3 dias, a gente tem que apresentar, já é um sigilo quebrado. E aí, eu acho que o banco tende, se eu estou ficando doido ou não, porque eu sou desconfiada, se ele vai questionar a licença saúde e se ele vai quebrar o sigilo dos nossos prontuários. E eu falo isso porque eu já fui nesses periódicos, eu já fui muito ruim ano passado, que no dia seguinte eu entrei de licença saúde, a minha pressão estava 17/3, eu cheguei passando mal, porque eu estava com anemia média, toda derrubada, até nem meu chefe acreditou que o cara botou apto no meu periódico. E ele não mediu a minha pressão. Inclusive, é ilegal, porque quando eu fui consultar o relatório da CACI, tá lá para você informar no periódico a sua pressão, que esse cara sequer mediu, porque se ele medisse, ele ia ver que eu estava com pressão alta. Boas perguntas. Deixa eu responder logo essa, que acho que são boas perguntas ali. Bom, primeiro com relação à PLR, que é a pergunta que ela colocou ali. A gente tem que prestar atenção que PLR não é salário. A gente não pode contribuir com PLR, apesar do debate do PLR eu achar que seja extremamente positivo. Só não pode dizer que vai incidir contribuição sobre ele. Por quê? PLR é parte do lucro. O lucro já é após a gente ter pago todas as despesas administrativas, de pessoais e tudo. O lucro pertence como dividendo aos acionistas, que decidiram abrir mão de 25% para pagar para a gente. O que eu entendo que seria uma questão interessante de debater com o banco? É discutir lá na proposta para o Conselho de Administração se na Assembleia de Acionistas os acionistas concordariam em que 1% do lucro de todo o ano seria direcionado para a CACI. Essa é uma questão que quem tem que abrir mão são os acionistas. Lógico que a União, sendo majoritário, se aceitar, ele sai do lucro do banco, não é da despesa de salário que sai isso, né? O lucro já é após tudo pago. Com relação à questão da diretoria de saúde, é importante a gente deixar claro, a diretoria de saúde, que vai cuidar da nossa licença saúde e tudo mais, é a que está com o Satoru, que é a diretoria de saúde e rede de atendimento. A diretoria que passaria para o banco, ele muda a regra, não é só que faz credenciamento. Faz credenciamento, faz os programas que você colocou aqui, periódico e tudo mais, a responsabilidade desse contrato é ali, aí essa parte da sua preocupação procede, e é a diretoria que pode criar novos produtos da CACI.
Por que a gente chama de novos produtos da CACI? A nova proposta de estatuto prevê que novos funcionários só podem entrar no plano de associados se autorizados pelo banco, que tem a prerrogativa de criar novos programas para novos planos para novos funcionários. Por isso ele pede para ficar responsável pela diretoria de criação de novos planos. Então, só vai dar para vocês perceberem bem isso quando for divulgada na íntegra, né, a proposta de mudança estatutária. Tem uma questão que a gente briga, que a gente já discutiu ali com o pessoal, o Humberto está criando essa discussão lá, que no novo estatuto nenhum de nós mais é tratado como associado. Nós somos beneficiários do plano de associado. Associado é dono, beneficiário é usuário, como é chamado beneficiário em tudo que é plano privado. Todo mundo diz, mas tudo bem. Ninguém pede para mudar nomenclatura se não achar que essa nomenclatura pode abrir espaço para outra coisa, ou para o bem ou para o mal. No mínimo, nós temos que saber o que é, pedimos avaliação jurídica para poder ver, ainda não temos o resultado, né, de que risco que a gente corre se ficar caracterizado só como beneficiário ao invés de associado. Seria leviano chutar o que fosse aqui, mas a gente pediu para o pessoal já avaliar para nós que consequência isso tem. Você acha que tem risco dessa Sempre. relação? Então, estou falando dessa diretoria aí, de ter acesso ao nosso sigilo médico? Tem, sem dúvida tem, e ainda mais porque ela vai cuidar do programa como é que chama? Do periódico. Então você diz, se essa que vai ficar, por isso que eu digo, procede a sua preocupação. Não estou dizendo que aconteceria, nem que deve acontecer. A preocupação é legítima. Tá? Diego. Boa tarde. Dar os parabéns, agradecer a iniciativa. Agradecer aos colegas também, gente, e pedir o seguinte, eu fico triste quando eu vejo o auditório tão vazio para o assunto que eu acho que é mais importante para a gente. Eu sei, foi divulgado. Foi divulgado. É o assunto mais importante para a gente, Eu queria pedir que vocês levassem o que a gente está conversando aqui para os colegas. Isso é muito importante. Eu queria colocar algumas informações aqui em cima de fatos. A gente tem que falar de fatos. E quanto aos fatos, gente, não tem nada que pode falar contra. O colega falou aqui, né, que no período do FHC, né, houve salário zero e era abono, e sobre abono não entrava dinheiro na CACI. Mas um fato também muito importante que tem que ser colocado é que o banco quase que reduziu o quadro para 50% dos funcionários. Ou seja, aposentava gente e não entrava dinheiro novo na CACI, além dos salários estarem congelados. E de lá para cá, só houve contrapartida nossa. O banco parou de contribuir. Eu sou pós-98. A minha contribuição, no paralelo com o do banco, ele colocou, o banco paga menos. E a gente ainda paga com participação. Ou seja, a gente está sempre pagando mais e o banco pagando menos. E se a gente avaliar que banco e governo é a mesma coisa, a gente pode falar claramente que o maior culpado do que está acontecendo aqui é o banco, é o governo, com a política salarial de pressionar a gente cada vez mais. Todo mundo aqui sabe como que o poder nosso aquisitivo está diminuindo cada vez mais. Tá certo? Então, assim, o maior culpado disso é o próprio banco. E um outro fato que a gente tem que lembrar, eu posso até estar equivocado, mas o banco paga os nossos salários só com tarifa. E se eu não me engano, tem sobra. É só pegar o balanço do banco que nós vamos ver. Então, olha para você ver, o banco devia ter vergonha de querer jogar para cima da gente a responsabilidade. Então, eu quero que na hora que vai vir consulta para mudança de estatuto, vamos conversar com os colegas, que você pode ter certeza. Infelizmente, o que eu digo hoje é isso. Nada que vem do banco é bom. Neste fato, infelizmente. O banco devia ter vergonha, gente. Somente as tarifas pagam os nossos salários com sobra. E de lá para cá o banco só está pagando cada vez menos e a gente pagando cada vez mais. Tá bom? Levem essa discussão para os colegas. Obrigado. Fazer alguns comentários na sua fala. Bom, em primeiro lugar, quando você falou da redução de funcionários, o atuário, a proposta quando o banco mandou no dia 10 para a CACI, ele mandou dizendo o seguinte, nossa proposta é essa e a responsabilidade pela correção dos números deve ser apurada pelo atuário da CACI.
motivo pelo qual foi pedida a avaliação do atuário. E o atuário colocou os números apresentados na proposta do banco são inconsistentes. Reunião agora do dia 18. Falou, são inconsistentes. Inconsistentes por quê? Ele diz, primeiro, porque o quadro de pessoal da ativa está caindo em torno de 3.100 pessoas por ano e o banco fez a projeção de receita dele considerando o quadro estável. Dados do atuário, que nenhum de nós podia identificar isso. Né? Então, por isso que é legal a gente depois ter alguém avaliando lá como esse técnico. Ele coloca, outra questão importante é que o banco projetou a despesa com menos 300 milhões ano desde 2020 até 2030. Por quê? O relatório da Accenture dizia que se a gente fizer os investimentos corretos em tecnologia, mudança de procedimento, nós podemos economizar até 3 bilhões em 10 anos. Aí o banco diz, se pode, eu já considero que a despesa prevista de 2.700 vai ser 2.400. E o atuário falou, não pode fazer isso. Você tem que prever que é 2.700 e buscar o equilíbrio, e se reduzir, aquele equilíbrio vai para mais tempo. Então ele diz que cada 2,5% da despesa que eu economizo, dá mais um ano com aquela mesma contribuição. Mas eu não posso considerar que eu já tenho certo que vou economizar 300 milhões desde o primeiro ano. Então o atuário também criticou, você majorou a receita, você minimizou a despesa, fez esse que ele chamou do desequilíbrio oneroso, né, que como o banco diz, eu vou contribuir para ajudar os dependentes do pessoal da ativa. Vou pagar 80% da despesa deles, no primeiro e segundo ano, 75% no outro e depois daí 70%. Mas projetou os 80%. Então ele diz, olha, tudo isso aqui vai significar que o cara que é casado ou aposenta, o banco estava pagando 80% daquela despesa. Quando você aposenta, é tudo seu. Então ele diz, o salto que vai ter de onerosidade para cada um que aposenta, e aposenta ganhando um pouco menos do que tinha na ativa, isso traz impacto na capacidade de pagamento. Então são várias questões pequenas que o atuário colocou. A primeira decisão da diretoria foi suspende a aprovação, que estava prevista para ser no dia 19, falou suspende e determinou que a diretoria administrativa e financeira sentasse com o atuário para ajustar esses dados. Só que na segunda-feira, em contato com o banco, a decisão foi não tem que ajustar nada, porque o banco disse que queria aprovação até 27, e aí decidiram botar em votação anteontem, aprovaram a proposta em termos numéricos e aprovaram a proposta de estatuto, que a gente não consegue ter ele na íntegra. A gente tem as informações que o pessoal está passando para nós, a gente está cobrando para botar direto em aberto. Mas agora está aprovado o encaminhamento para o Conselho Deliberativo, para o Conselho Deliberativo aprovar ou não a consulta. Uma coisa importante que você coloca é a nossa atuação nisso. Claro que quem é favorável à proposta do banco vai ter que votar sim. A gente pode divergir, pode tudo, mas é legítimo que cada um escolha o seu voto. Mas para aqueles que querem voltar à mesa de negociação, negociar para poder ter uma proposta que a gente não abra mão da solidariedade, não abra mão das premissas que nortearam a criação da CACI, que eu não tenho a menor condição de dizer que eu voto para pagar por dependente, considerando que as pessoas que vieram antes de mim me deram o direito de criar meus filhos e sob a tutela da CACI, e agora que eu estou aposentado com 62 anos, que não tenho filho, dizer quem vem atrás que paga. Eu não me sinto moralmente apto a aprovar isso. Não me sinto, respeito quem pensa o contrário, mas aí eu quero alertar o seguinte, quando a gente vai para o processo de votação, você precisa ter o quórum de votação, que é 50% mais um dos associados participando do processo. Votando sim, votando não, branco ou nulo. Tem que ter 50% mais um. Dos que votaram, você precisa ter 2/3 aprovando a proposta, o voto sim, para a proposta do banco. Se tiver 50% mais um, a gente pode dizer que a proposta do banco ganhou, mas não pode ser implantada porque ela não teve os 2/3. O problema aí é que, tendo tido a maioria, o banco vai fazer segunda votação, para tentar atingir o quórum. E vai fazer a terceira, a quarta, quantas forem necessárias. O importante para já aconteceu. O importante para quem quer o não é tentar ganhar o não na primeira possibilidade para dizer vamos voltar à mesa para discutir outra proposta a ser submetida. Se simplesmente a gente ficar sentado pensando 2/3 é difícil, é difícil, concordo, mas se ganhar
não vai voltar para a mesa, só vai fazer segunda, terceira e quarta votação. Só um alerta para vocês refletirem. O que você falou da apresentação, eu agradeço aí, e eu vou colocar para vocês o seguinte, para a Martinha, para o Amadeu aqui, o Guilherme, saindo agora, que eu vou daqui direto para o aeroporto, chegando em casa eu mando essa apresentação para eles em PowerPoint e em PDF. E aí vocês, por favor, disponibilizem, e vocês, para quem pedir, lógico que vocês estão autorizados. Vocês estão autorizados a utilizar. Tá? Então a gente só vai disponibilizar, e aí, lógico, cada um usa do jeito que quiser. Se quiser alterar, não, minha forma de explicar não passa por aí. Essa tela eu achei desnecessária. Tira ela, apresenta do teu jeito, para quem você quiser. Não tem compromisso nenhum com manter a integridade. Lógico que se for mudar, só tira a última tela, que é onde está meu nome, mas pode usar os dados todos tranquilamente, tá bom? Eu estou no Conselho Deliberativo da CACI, né, há 2 anos, a gente fica por mais 2 anos. Sou suplente, mas o Conselho Deliberativo da CACI, nós temos tentado desmistificar, desconstruir e clarear um monte de coisa. E aí eu precisava falar 2 coisas rapidinho. Primeiro, o seguinte, no início nós ficamos de orelha em pé porque se contrata uma consultoria muito cara e o banco é que quis contratar, mas de uma certa forma o tiro saiu pela culatra. Ela apresenta e deixa muito claro elogios aos diretores eleitos. Aos diretores eleitos dos últimos 5 anos para cá. Você pode concordar com determinada metodologia ou não concordar e tal, mas uma consultoria que foi isenta, analisou, fez elogios à diretoria de saúde, que é eleita pelos associados. E fez também menções a uma nova diretoria que está lá, tentando um novo modelo negocial com os grandes conglomerados. E isso, às vezes, resulta até 20% de economia se não tivesse glosas, se não tivesse observação e se não tivesse uma nova metodologia que está sendo aplicada lá dentro por representantes dos eleitos, dos associados. Na nova central que está sendo instalada, na economia das auditorias que estão sendo feitas nas contas médicas e na condução da agilidade até em processos jurídicos para você negociar, pagar 10 ao invés de pagar 75 depois. Então, estão de parabéns, sim, nada é perfeito, mas a mística que está colocando aí é que eleitos não têm capacidade, porque não tem um diplominha, não tem uma meritocracia, não tem lá um puxa-saquismo que acontece para conseguir comissões altas instâncias dentro do banco. Então, eu estou falando isso aqui, falo lá, nós temos um código de ética que está proibindo os eleitos de se manifestarem, e eu queria colocar aqui que eu não concordo com essa censura aos eleitos. Mas vamos em frente, outro problema. Outro problema aí que coloca como um certo terrorismo e um certo maquiavelismo aí para amedrontar e conseguir o que estão tentando fazer ao banco vai ter intervenção da INSS. Ninguém defende uma intervenção que onde está tendo intervenção é porque está tendo problema. Porque a parte de 50% dos associados, ela é capaz sim, está dependendo da outra. Vocês lembram que na última reforma de 2007 aí, se tirou o artigo 23 do Estatuto da CACI. O artigo 23 não tinha mais do que 3 linhas. Ele dizia, em qualquer tempo, em qualquer circunstância, em qualquer modalidade de custeio, o banco será responsável por qualquer déficit que venha a surgir. Retiraram. Ou seja, retirou tudo que garantia, né, o banco ter que arcar com a responsabilidade de qualquer déficit. Ora, dá superávit, ora, dá déficit, depende até de situações de administrações ou situações políticas. E falando de situação política, eu queria refazer aqui, uma preocupação é da instalação da resolução da CGPAR-CEST, que para quem é mais antigo de banco sabe que foi a mesma CEST, a mesma CGPAR,
que tirou metade do superávit da Previ para passar para o banco aquele presente maravilhoso. Alguns bilhões, né? Alguns bilhões. Então é o mesmo pessoal que está fazendo agora na CACI para implantar noutros planos e no nosso a resolução 23. Ela foi uma minuta no dia 11 de julho de 2017, orientada pelo ministro do Planejamento, pelo ministro da Fazenda, pelo ministro da Casa Civil e pelo... Eles três. Então participou também o ministro da Saúde naquela época, que saiu por um monte de denúncia aí. Para facilitar o lobby que grandes empresas como a Mil, etc., está fazendo para ocupar mercado depois. Você cria dificuldade, a pessoa sai, mas você oferece um plano mais barato lá, etc., com coberturas, etc. Então essa é a questão nacional. A questão administrativa hoje, como conselheiro lá eu percebo, e vocês desculpam, porque realmente é uma coisa candente. Eu fiquei no Banco do Brasil 30 anos por causa da CACI, né? Poderia ter saído, mas fiquei e muita gente ficou. E valeu a pena. Agora, a questão da ameaça e de uma intervenção da ANS, naturalmente, qualquer pessoa que chega lá, por que está esses déficits consecutivos, isso, aquilo, aquilo outro? Se quem preside na gestão partilhada é o banco. O banco é quem indica o presidente atualmente, para dirigir a CACI. Se está dando resultado estável, não é na consulta médica ou no atendimento 0800, não. É na finança. É no balanço de receita e despesa. Quem que são os responsáveis desde 2007 pelas finanças da CACI? É o diretor de administração e finanças, que é indicado pelo banco. Aos associados, resta as outras duas diretorias atuais. A diretoria de saúde e a diretoria de planos e negociação com os grandes prestadores. Essas duas foram elogiadas, as outras não foram. Então não tenhamos medo de a gente defender o que é de nosso direito. Porque, por exemplo, quem entrou antes de 2008, antes de 2007, que teve a reforma, era obrigado a tomar posse na CACI, na Previ e no Fundo de Garantia, porque senão não tomava posse. É o contrato de trabalho, é o direito que você tem, que o banco nos editais. E na força do contrato de trabalho que você assinou no momento que tomou posse, você tem esse direito de ter a CACI que era oferecida. Então, pode gerar um monte de judicialização, de ações, essas coisas todas aí. Porque lá na resolução 23, num dos artigos, fala o direito adquirido tem que ser mantido. Mas a gente sabe que nesse país hoje não tem direito nenhum mantido. Fizeram reforma trabalhista, vão acabar com direito, um monte de coisa. Então há um perigo. Então, para terminar, eu acho que seria muita coisa aqui, e volto a agradecer ao Amaral pelo carinho e a forma didática que ele teve, mas eu, como conselheiro aqui, tenho a preocupação. Nós fomos convocados para uma reunião extraordinária do Conselho Deliberativo, no dia 1º, para votar duas coisas. Uma é para vender o terreno da CACI lá no Paraná. Né? Então isso nós vamos ver lá. A mais perigosa é mudar o estatuto da CACI, uma vez que ele terá que ser levado à aprovação do corpo social, mas só pode ser levada ao corpo social se for aprovado lá no Conselho Deliberativo. E vocês viram a proposta aí. Cria-se uma superdiretoria que passaria para um representante do banco, diminui as outras para enfraquecê-las e coloca, na verdade, o voto de Minerva discretamente nessa superdiretoria que vai ser para o banco. E o outro aspecto perigoso é que vai botar justamente a administração e finança para os eleitos. Quer dizer, olha só a fineza dessa esperteza de você tirar do patrocinador, que teria que ter a obrigação,
principalmente pela força do contrato de trabalho, com assistência à saúde, passar para um diretor eleito pelos associados. Quer dizer, nós não somos o banco, não temos as finanças, podemos, vamos, a gente pega. Ah, está faltando tanto na receita para cobrir as despesas, vamos ratear. Aí vai ratear o ano que vem, vai ratear o outro, e a gente vai chegar num plano de mercado igualzinho ao outro. Para quê? Não precisa portabilidade, eu estou 40 anos no plano e não, né? Quer dizer, eu acho que tem que pensar isso aí. Então, em suma, no dia 1º, a responsabilidade do Conselho Deliberativo, porque são 8 pessoas, 4 do banco, 4 titulares do banco e 4 titulares dos associados. Se der um empate, o assunto morre, não vai. Mas, como a gente sabe que, com todo o respeito às pessoas, mas que, ultimamente, principalmente na última eleição, o presidente do Conselho Deliberativo e o senhor diretor de saúde que foi eleito, eles estão votando totalmente com o banco. Então, nós temos medo de que isso passe no Conselho Deliberativo e vá à votação ao corpo social. Se não conseguirmos barrar isso no Conselho Deliberativo, eu faço um apelo aí a todos vocês que estão aqui presentes. Não deixe isso passar na primeira votação, porque tem que ter 2/3. Né? Não deixe, porque é exatamente a forma discreta de que o banco desfigurou. Mas nós abrimos mão da coparticipação. Pô, coparticipação não resolveu nada, foi criada e não resolveu o déficit. Não é. O que falta lá dentro é o banco ter a coragem de investir na responsabilidade dele. Segundo, como que nós vamos deixar isso aprovar aí se ele cria o voto de Minerva também em outra instância, que é a deliberativa, que está acima da diretoria executiva. O presidente do Conselho Deliberativo vai ficar, num mandato de 4 anos, vai ficar 2 anos na mão do banco, junto com o presidente do banco, da CACI, que é indicado pelo banco. Então isso é mais do que voto de Minerva, gente. Isso é controle total. E eles estão vindo agora abrir mão da coparticipação, abrir mão do voto de Minerva. Gente, que coisa. Vamos ser inteligentes, não vamos cair nesse conto vigário aí. Então cada um vai ter que ter uma responsabilidade muito grande se quisermos manter a CACI. E acho que a capacidade do bancário é dar conta sim. Agora vai ter que ter muita luta e vocês desculpem aqui o desabafo. Valeu, Tânia, valeu. Marta, por favor. Gente, eu queria lembrar outra coisa aqui, ó, que há 2 anos atrás o banco propôs que a gente fizesse acordo de 2 anos. E todo mundo, nós, movimento sindical, a gente alertou que era perigoso. E aí todo mundo falou, não, já tem garantido 1%. Aí é por isso que eu falo que governo e banco é uma coisa só. Aí eles vieram com a inflação maquiada. Mas tu está querendo escrever de novo? E agora, rapidinho, está vindo uma proposta de 4 anos. A gente não sabe o que vai acontecer daqui a 4 anos, não. Tá? Se o reajuste é baseado nos nossos salários, que, né, a CACI é reajustado baseado no nosso salário. E o nosso salário é baseado em inflação. A gente não sabe o que o governo vai fazer com a inflação maquiada daqui a 4 anos, tá? É outra pegadinha. Vamos tomar cuidado. Tá? Não tem pegadinha, não é? Vamos atrás da outra. Antes de tudo, o pessoal veio bem, né? Viu, meu filho? Muito obrigado. Álvaro, o pessoal veio, o pessoal está renascendo. Eu achei o público foi muito bom para a gente. Sabe? Você tinha razão há tempo atrás. Eu acho que tem um trabalho do sindicato aí que está tendo consequência. E o pessoal está se tocando. Essa questão que se coloca desses planos que eles estão, por trás disso aí está 3 planos. Indo ao mercado, tem a Receita Federal é assim, ela em determinado momento tem um plano VIP, que é quase R$ 2.800. Então o que se trata é isso, eles representam essa noção desgraçada de um plano de saúde, como o Amaral falou, pô. 5% de senhores vão embora, senhoras. E tem uma coisa, os planos de saúde estão falindo, cobrando caro e vai deixando despojos. Quase 48% tem diminuído, né? Eu quero falar, Amaral, da estratégia de saúde da família, quer dizer, pedindo para você
nós temos a estratégia, Atenção Integral à Saúde, ela foi construída dentro da CACI, esses números todos servem a isso, servem às pessoas que estão sendo cuidadas. Eu queria que o Amaral falasse nisso, porque dentro desses números, a estratégia, a atenção integral, a prevenção, é aquilo que é o cerne da questão junto com a solidariedade. E a representação do trabalhador, quando nós construímos a CACI, eu participei na década de 70, fazia medicina antes de ser expulso da UNB, nós fizemos um estudo sobre a CACI que a gente queria. E uma delas, eu faço homenagem agora ao William, que ele representou a gente como deve. Ele disseminou as informações ali dentro. Tá? E é isso. E eu quero dizer que há 2 anos nós viemos perseguindo uma ação que nós pedimos uma fiscalização aqui, alguns de vocês devem ter visto. 2 anos. O banco se negou a reconhecer a autoridade do Sereste, que é um representante na Constituição dessas fiscalizações, e a Procuradoria do Distrito Federal, ela acaba de dizer ao banco, você tem que respeitar a Constituição, senão vai vir multa. E outras ações a gente vai tomar também, levando ao Ministério Público do Trabalho. É um trabalho de 2 anos. É muito chato você demorar tanto, mas tem que ser assim, infelizmente, nesse tempo que a gente vive, um tempo de golpe. Tá bom, Amaral? Pô, um abraço. O Amaral está fazendo anos amanhã, depois a gente vai dar um parabéns para ele aí. E eu fico muito feliz, o desassombro, o brilhantismo depois que ele responder, a dedicação desse companheiro, um saco enorme, um descomunal, para ir letra por letra, frase por frase, estudando, fazendo o dissecar, né, dessa disfarçatez que querem impor para a gente. Então a gente vai resistir, vai ganhar. Amaral, um beijo geral aqui que eu estou te dando aqui. Te admiro, te respeito, tenho um grande carinho por você. A estratégia. Bom, gente, sobre a estratégia a gente já falou bastante aqui, né? A gente trabalhar no foco da atenção primária que a gente aprovou em 2001. Eu tenho um orgulho grande de, naquele momento, eu era assessor da Diretoria de Saúde e Tecnologia da Informação na CACI, acabei virando diretor interino quando a gente aprovou a criação dessa estratégia, dessa clínica CI. A gente sabe que tem cidades que a gente não tem volume de pessoas para eu poder botar um estabelecimento com 6 médicos, enfermeiros, aquilo tudo para atender 12, 15 pessoas no ano. Mas a estratégia tem que chegar lá. E o desenho que está desenvolvido é a gente ter o médico referenciado. Aquele que, para atender aquelas 12, 15 pessoas, vai ganhar mais. Mas para ele poder atender dentro dos protocolos que a Accentro registra, que são protocolos excelentes de atendimento e de atenção primária, para que a gente tenha no nosso prontuário unificado todas as informações dos colegas que frequentemente estão se mudando, né, viajam pelo país inteiro, trabalham em mais de um lugar, e a gente poder prestar essa atenção integral a todo mundo. A lógica é muito simples sempre. A lógica é, a gente gasta menos se as pessoas adoecerem menos. E se adoecerem, que elas não tenham gasto de internação e cirurgia, que possam ser tratadas medicamentosamente ou por hábito de vida. Então, a lógica da atenção primária, ela é positiva em qualquer lugar do mundo. Uma das coisas que a gente não vai debater agora, nessa mudança estatutária, mas com certeza nos próximos anos nós vamos ter que debater, é a possibilidade da porta de entrada obrigatória. Como funciona o sistema público inglês, né? Você pode ter tudo garantido, desde que pedido pelo médico de família, quer seja da Clínica CI, quer seja por esse referenciado onde a Clínica CI não consegue ser encaminhada. Isso também vai ajudar a gente a levar para o Brasil inteiro a mesma lógica e também essa mesma economia, essa mesma qualidade de vida que permite a gente ter 116 colegas com mais de 100 anos e com plano de saúde, que para todo mundo não pode ter a partir de 60 anos, e eles têm pelo menos a 56, esses que têm 116 anos. É interessante esse dado, dá muito orgulho para a gente nisso. Eu participei há 2 anos atrás de um seminário de saúde, a convite do Sindicato dos Bancários aqui de Brasília, e eu tenho divulgado em tudo que é lugar o depoimento do pessoal do Ministério do Trabalho. O colega que falava sobre isso, ele apontava que no ano de 2014 eles tinham um registro no Ministério de aproximadamente 414 mil casos de doença ocupacional no país. Entretanto, tinha registro como
doença ocupacional, 7 mil e pouquinhos só. E aí ele diz, para vocês que têm plano de saúde, isso faz uma diferença enorme. Porque quando você caracteriza que aquilo que você está usando de tratamento de saúde é decorrente de doença adquirida no local de trabalho ou provocado pelo tipo de sua atividade no local de trabalho, o teu plano de saúde vai te atender, mas o teu empregador é obrigado a ressarcir o plano. Se o plano é de vocês mesmos, por que vocês são tratados e não registram? Porque se não registra, ele me adoece e eu que pago. E aí ele diz, não, a responsabilidade legal, vocês têm que no mínimo usar a lei a favor de vocês. Então fica esse desafio para a gente, o pessoal do sindicato que está aqui, que está trabalhando nessa área de saúde, debater um pouco mais essa questão, dizer que, logicamente, você chega no banco, eu acho que essa doença é ocupacional, você acha que vai ter acordo na hora que você apresentar para o administrador? Sim, e qual é a alternativa, então, para que, se de fato for, seja registrado? Vai no sindicato e registra a CAT. Nós estamos com um trabalho bastante efetivo disso aí, dando todo apoio. Tem inclusive uma área com psicóloga que estuda junto com a academia, com a ANB, para auxiliar os trabalhadores nisso. Nós estamos lá à disposição de vocês. E a gente tem atendido, apesar das reformas aí que subtraem nosso direito, a gente tem dado assistência a todos sem distinção. Beleza, gente. Então é isso. Muito obrigado pela presença de vocês. Um bom final de semana para todos e vamos continuar.